Olá, meus queridos. Hoje vamos fazer um estudo mais aprofundado acerca desse livro, Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Pretendo aqui durar mais alguns minutos, porque as outras redes sociais elas não permitem essa liberdade. E aí vamos começar. Esse livro, o Arquipélago Gulag, foi escrito por Alexander Solzhenitsyn a partir do seu próprio relato, do relato aí de centenas, mais de 1000 casos de pessoas, alguns sobreviventes, outros não, do comunismo na Rússia, que assolou a Rússia, aí, o comunismo de Lenin, o comunismo de Stalin. Basicamente, os gulags, eles foram os campos de concentração, os campos de trabalho forçado que existiam na Rússia. Esses campos de trabalho forçado, as pessoas iam para eles com as sentenças que eram quase que perpétuas, a fim de que a pessoa morresse lá, de tanto trabalhar, justamente porque os gulags se tornaram algo que era economicamente rentável, era economicamente muito bom para a nação. E o arquipélago, ele ganha esse nome justamente por conta dos pontinhos. É um arquipélago, é como se fossem ilhas espalhadas por toda a Rússia. Aqui, em uma das páginas dos livros, ele traz um mapa. Esse mapa, ele mostra cada um desses pontinhos era um gulag. É um campo de trabalho forçado que existiu lá na Rússia, na União Soviética, comunista de Stalin e de Lenin. Aqui vocês podem ver que são dezenas, se não centenas de gulags espalhados por toda a Rússia, que foram responsáveis por grandes construções, como a Transiberiana, como hidrelétricas, como grandes cidades. Basicamente uma nação fundada e construída em cima do trabalho forçado dos chamados Zeks, que eram esses trabalhadores, muitos deles, uma grande quantidade deles, que foram presos politicamente por malferir e contra o artigo 58 do Código Penal russo, que ele determinava que você não poderia ter nada acima da União Soviética na sua vida. Você não poderia ter Deus acima da União Soviética, você não poderia ter nações, amigos, qualquer que fosse aquilo que você tivesse que equiparasse ou fosse acima da União Soviética, você poderia ser preso e receber sentenças de 5, 10, 20 anos. Eu vou trazer para vocês cada um dos pontos que eu acredito ser bastante relevantes sobre esse livro. Esse livro traz uma perspectiva que não é mostrada, como, por exemplo, as perspectivas, as histórias narradas e o que foi feito com os judeus na Alemanha nazista. Nós temos aí relatos muito minuciosos, nós temos filmes, nós temos livros, o contrário do que aconteceu no comunismo russo, de Lenin e Stalin, que matou aí milhões de pessoas. Estima-se aí por volta de 100 milhões de pessoas que tenham morrido nos campos de concentração, nesses campos de trabalho forçado chamados de gulags. Todavia, foi um inimigo interno. Eles mataram o próprio povo, diferente da Alemanha nazista, que buscou nos judeus aí um povo que viria aí a financiar o nazismo, né? Onde eles tomavam os bens, matavam os judeus. Aqui não, aqui foi o próprio povo. Talvez por isso, isso seja talvez um dos motivos de não ser tão falado, de não ser tão difundido, porque foram governantes do povo matando o próprio povo, e até hoje nós temos aí resquícios históricos do totalitarismo na Rússia, que é um regime hoje totalitário, um regime hoje ditatorial, onde um dos presidentes, que é o senhor Vladimir Putin, hoje está aí fazendo uma guerra contra a Ucrânia, que antigamente, a época desse livro, ela integrava ali a União Soviética, onde aconteceu ali o Holodomor, onde as pessoas, que foi um fenômeno, né, onde as pessoas se alimentavam de outras, ou seja, praticavam canibalismo por conta da fome extrema, do frio extremo, das condições extremamente adversas. E eu vou trazer para vocês aqui, pelo menos eu acredito que 20 pontos que eu acho extremamente importantes para esse livro, sem mais delongas, e vamos lá. Primeiro ponto, a burguesia como inimigo. A burguesia era um inimigo do Estado dos sovietes, da União Soviética. Lenin, ele coloca que ele gostaria de limpar a terra russa
de quaisquer insetos nocivos. Esses insetos nocivos têm-se como os inimigos de classe. Essa classe, ela se organizava de tal forma que ela não estava contra pessoas isoladas, mas era uma forma de exterminar a burguesia. Esse extermínio não é apenas um extermínio ideológico, não é apenas um extermínio da boca para fora, mas era um extermínio também humano, de vidas, de matar, de ceifar vidas. Esse extermínio da burguesia, ele tinha como inimigo, e ele olhava para a classe que a pessoa pertence, para a origem que ela tem, para a educação que ela teve, para a instrução que ela teve e para a profissão. Veja como é perigoso, veja como é autodestrutivo. Um homem, por ser médico, por ser um professor, por ser um engenheiro, ele poderia ser preso e receber uma sentença de 5, 10, 20 anos, justamente por conta da educação que ele teve. Então, por si só, ser inteligente, seja uma família boa, ter uma formação completa, poderia lhe colocar encarcerado em um gulag. Veja como é autodestrutivo, veja como isso tolhe a nação, certo? Ao passo que faltará mão de obra qualificada. Outra questão que é interessante pontuar sobre isso é a questão da sentinela da revolução, né? A comissão extraordinária de toda a Rússia de luta contra a contra-revolução, a especulação e a sabotagem. Essa sentinela da revolução era um órgão punitivo que ele concentrava a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução da sentença. Esse órgão muito me lembra o que hoje está acontecendo no Brasil. O Brasil está passando por um processo de erosão democrática. Isso não é relatado por mim, mas por muitos constitucionalistas. E essa erosão democrática, ela se faz no momento que instituições, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal, eles deixam de respeitar essas instituições em que cada um tem o seu lugar bem definido do processo, e esse processo ele passa ao quê? A inquirir, ele passa a acusar, onde aquelas pessoas também ali que estão julgando, que estão acusando, elas também são as vítimas. Então passa-se por um processo onde morre, onde há aí o sepulcro da imparcialidade, onde passa a se também, ao segundo ponto que eu vou trazer para vocês, a se perguntar se realmente esse inquérito ele é um inquérito material, onde divulga-se, onde se procura, onde se perquire encontrar a verdade dos fatos, investigar de fato o que aconteceu, ou se ele não passa de um inquérito formal. E aí o segundo ponto é esse. Primeiro ponto, a burguesia como inimigo. Segundo ponto, o inquérito formal, né? O inquérito e o julgamento, eles não passam de formalidades jurídicas, né? Eles têm a intenção de comandar o serviço, o salário, a liberdade das pessoas. Então, assim, aqui, quem escrevesse mal contra o Estado soviético era preso, era fuzilado, né? Nós temos algumas penas. Eu vou até adiantar a questão das penas, porque eu acredito que elas sejam muito importantes para nós sabermos. Aqui as sanções, elas versavam em torno de uma sentença judicial. Ela podia chegar a 25 anos de prisão, facilmente chegava a 25 anos de prisão, e a fuzilamento. E ela poderia incluir o quê? Veja como os gulags eles se tornam também uma fonte de renda para a União Soviética. Privação de títulos e condecorações, confisco de todos os bens. Era o que a Alemanha nazista fazia com os judeus. Detenção em regime fechado, nos gulags. Privação do direito de correspondência, você não poderia se comunicar com as pessoas. E a pessoa desaparecida da face da terra da maneira ainda mais garantida do que por uma primitiva sentença judicial. Então, assim, essa pessoa ela desaparecia. Não se tinha mais registros dela. Nós tínhamos apenas os inquéritos como uma formalidade para a condenação. Outra questão muito importante a ser pontuada é a questão da desconfiança. A desconfiança era muito grande porque nós temos até hoje aquela ideia do espião russo. O espião russo é aquele que se infiltra, é aquele que está em todos os lugares, é aquele que delata, é aquele que cabueta.
Então, a Rússia, ela é formada e foi fundada na base da delação de pessoas que dormiam, inclusive, com você. A mãe que estava com o filho, e o filho poderia colocar o pai na prisão, e existia, inclusive, uma zona de órfãos, né, onde essas pessoas cresciam com base na mão do Estado, treinadas para delatarem. E aí, inclusive, se a pessoa fosse para um campo e para uma batalha, ela escapasse ilesa daquela batalha, ela era suspeita. E eles pensavam que quem escapa ileso de um campo de extermínio, aí tem determinada coisa errada, então essa pessoa deverá ser presa. Um ditado também que eu acho bem legal, isso que ele traz no livro, uma série de ditados, que ele coloca que o prisioneiro clama, mas o que foi morto nunca clama. Eles também têm uma questão chamada de, quarto ponto que eu vou trazer para vocês, que é a máxima de Catarina. O que é que basicamente é a máxima de Catarina? A máxima de Catarina, ela é exatamente o contrário do que nós temos do princípio da presunção de inocência, né? Ou do indúbio também pro réu. O indúbio pro réu diz que é melhor você condenar uma pessoa, quer dizer, é melhor você absolver uma pessoa culpada do que você condenar alguém que seria ali inocente. Isso é o indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se favorecer o réu. A máxima de Catarina, ela é justamente o contrário. Ela versa que é preferível deixar 999 inocentes apodrecerem na prisão para que um espião de verdade não escapasse. Então entenda, a lógica comunista de Lenin e Stalin é totalmente subvertida, ao passo que a intencionalidade em condenar, a intencionalidade em encarcerar nos gulags. Igrejas. Você não poderia ter Deus acima do Império Soviético. Começa daí. Só que é muito interessante essa perspectiva do livro, que ele coloca que seria imoral por parte do Estado comunista confiscar os bens da igreja. Haja vista que eles estavam confiscando bens da burguesia. Eles queriam inchar o Estado, eles queriam expandir. Então, e a igreja era rica. A igreja ortodoxa russa até hoje é rica. E como eles fariam para poder pegar esses bens? Eles utilizavam, na realidade, uma questão que era a perspectiva de demonstrar e forçar com que a igreja doasse os seus bens materiais às vítimas da fome. E aí, ele cita de forma drástica a questão do canibalismo. O canibalismo ele se tornou comum, ele aconteceu, existiu aí um processo chamado de Holodomor na Ucrânia, em que as pessoas comiam umas às outras. Isso foi muito sério, foi muito drástico, foi muito marcante, onde as pessoas estavam sofrendo, morrendo de fome, pois os campos já não tinham mais comidas, tudo era confiscado por Lenin e por Stalin, para poder nutrir aí a elite, a seleta do comunismo, que faziam as fortunas e financiavam aí, pode-se dizer, o exército, o armamentista, e financiavam-se também a questão da colocação das pessoas no Gulag. Então tudo isso era muito caro, tudo isso demandava os cereais, né? Tudo isso demandava comida, e muita gente morreu de fome em detrimento disso. Os campos que eram utilizados para poder fazer o alimento, eles colocavam muita gente em fome, em situação de fome extrema, fato que milhares morreram de fome, outros milhares, existiam os chamados carruagens da morte, em que as pessoas passavam simplesmente empilhando corpos para poder enterrá-los. Muitas pessoas não eram nem enterradas, por isso que também teve esses episódios muito violentos de canibalismo. E aí ele traz um termo muito legal, aqui mais um ponto, vou colocar para vocês, que é o ostrog. Ostrog é uma palavra
de excelência, né, russo, uma palavra russa marcante, que ela significa calabouço, né? E ela vem justamente significar esse calabouço dos gulags, certo? Fryer, outra palavra russa, que ela significa aquela pessoa que foi para o campo e que ela é apenas um preso político, que ela não é um bandido, não cometeu um crime bárbaro, não roubou, não matou, não estuprou, não fez nada disso. Ou seja, esse daí é o fryer, que era muito comum existir esses fryers nos gulags, certo? E aí, nós temos aqui, em determinados momentos, viveram mais de 12 milhões de pessoas nos gulags. Esse termo, campo de concentração, ele foi cunhado pela primeira vez por Lenin, tá certo? E porque ele não chamava de campo de trabalho forçado, tampouco de gulag. Então esse termo, campo de concentração, ele foi cunhado por Lenin pela primeira vez e só mais tarde foi utilizado para definir os campos em que os judeus eram levados na Alemanha nazista. Além do canibalismo, nós tivemos também uma doença que era muito comum ser vista nas pessoas, que era a pellagra, em que as pessoas elas apareciam, né, com essa doença na pele, em detrimento do frio intenso, da desnutrição severa, da pouca quantidade de água. Para vocês terem ideia, existiam episódios que as pessoas precisavam ser transportadas nos vagões dos trens e não eram oferecidos alimento, tampouco água, justamente porque essas pessoas teriam que ir ao banheiro. E isso exigiria uma determinada logística. Então, qual era a solução? 2-3 dias de viagem, não alimentar e não dar água para aquelas pessoas que estavam ali nos trens. Diminuindo também a quantidade de prisioneiros. Isso era um objetivo deles. Então, essas pessoas eram mortas pela fome, pelo frio, fuziladas. E aí, outro ponto bastante importante também, a questão das condenações sem julgamento, que as pessoas eram condenadas sem isso. E vamos chegar num ponto que eu acho bastante importante, que é a questão dos presos políticos, né? Lembrando que muitos deles eram condenados pelo artigo 58. E tem uma frase que eu acho muito importante a gente citar também, e eu vou colocar aqui agora para vocês. Mas nesse mundo lúgubre, onde cada um rói o que pode, onde a vida e a consciência do homem compram-se por uma ração de pão úmido, nesse mundo, o que são e onde estavam os presos políticos? Os que mantêm a honra e a luz de todas as populações carcerárias da história. Aqui ele traz a importância dos presos políticos, né? A população carcerária, ela ganha vida, ela ganha luz, ela ganha importância historicamente, a partir do momento que você tem pessoas que estão totalmente injustamente colocadas naquele ambiente, naquele local. Então, e isso foi basicamente bastante comum nos gulags. Qual foi a saída encontrada para acabar com essa questão dos presos políticos? Ou que os presos políticos encontraram, tanto os fryers, que eram os presos políticos, como também os bandidos, pode-se dizer, aqueles homicidas. Qual era a única saída? Porque ou você recebia 10, 20, 25 anos, você ganhava novas condenações quando você estava do lado dentro dos gulags, essas eram novos julgamentos que existiam lá. Então, o que acontece? A pessoa entrava no gulag para nunca mais sair. Ou ela era fuzilada, ou ela morria lá dentro de fome, ou ela morria de trabalhar, ou ela morria de frio. A única saída eram as fugas, né? Então, as fugas, elas passaram a ser a única saída para eles. E existe uma frase que ele traz, né? Na verdade, onde foi que se viu no mundo a anistia que não se estendia aos presos políticos? Então, aqui também existiu uma anistia aos bandidos. Então, eles começaram a soltar aqueles que não eram presos políticos e os presos políticos ficavam lá. Esse aqui é outro momento que eu vejo também muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas foram presas por conta do evento, das manifestações do 8 de janeiro. Todavia,
Muitas dessas pessoas até hoje não saíram. Recentemente, algumas semanas atrás, um mendigo saiu dos 1.200 e poucos pessoas encarceradas, foram naquele dia, de idosos, pessoas que estavam ali que não tinham nada a ver, que não cometeram nenhum crime sequer. Inclusive existia um mendigo que estava simplesmente na rua, e esse mendigo ele foi preso, ele passou, isso aí foi 8 de janeiro de 2000, né, foi 2022 para 2023, de 2023 esse homem passou basicamente quase 2 anos aí preso, para se concluir que esse homem tratava-se apenas de um mendigo, né? Então, que nada tinha a ver com aqueles eventos que estavam sendo acontecidos e com as eventuais supostas condutas criminosas. E aí, o que ele traz aqui também, que é muito interessante, é a questão dessa fuga. Ele traz uma frase que me marcou, uma frase interessante. Ele disse que fugir não é bonito, mas é saudável, né? Nos gulags, fugir não era bonito, mas era saudável, você se mantinha vivo. Você não enfrentava o Estado soviético, você não enfrentava o terror vermelho. O terror vermelho ele viria para cima de você de forma a te esmagar, com todo o material bélico, com todas as pessoas, com todos os olhos que ele possuía, com todo o tamanho que ele possuía, ele viria para te esmagar. E, inclusive, existiam colônias de crianças, como, por exemplo, os moleques, que eram as colônias infantis, de crianças de 12 anos que eram presas. E aí é interessante trazer um recorte também na consistência de moleques deles. Não há bandeirinha demarcando o ilícito e o lícito e nenhuma noção de bem e mal. Para eles o bom é o que querem e o ruim é o que os estorva. Existiam também essa questão em que não somente esses moleques eles eram encarcerados, mas existiam também carcereiros, crianças, que recebiam um fuzil e ficavam com esse fuzil na mão. Eles poderiam a qualquer momento disparar contra os ex, contra esses habitantes dos gulags e matá-los, e matar uma cela toda, e matar todos aqueles que estavam. E ele traz algumas questões sobre os ex que são bastante interessantes, e algumas frases que são muito boas, né? Eu vou trazer algumas dessas frases aqui para vocês. A primeira frase sobre o trabalho dos ex é: o trabalho adora os tolos. Ele diz que basicamente você não poderia pegar pesado. O que você deveria fazer era sim fazer mole, não morejar e sim enrolar, embromar. Ou, como eles chamam, de puxar a borracha, porque quem trabalha muito morre cedo. Tanto adiantava você fazer muito como você fazer pouco. Para eles, você ia passar aquela quantidade absurda de horas trabalhando durante o dia. Outra frase importante para o Zeke é: não faça hoje o que pode ser feito amanhã. Né? O Zeke ele precisa poupar cada músculo, cada momento de energia que ele possui no corpo, para não vir a desfalecer. No geral, o trabalho do Zeke é só para chegar do dia até a noite. Outro ditado para eles. E aí ele elencou um rol de ditados interessantes. O primeiro: não faça a tarefa nem fuja da tarefa. Você pode ver que muitos desses ditados eles podem ser trazidos para uma perspectiva brasileira ou até para uma perspectiva, pode-se dizer, comunista, porque se você vai trabalhar ou não trabalhar, é melhor que você esteja enrolando para não vir a morrer, tá certo? Deus permita saber fazer tudo, mas não precisa saber fazer tudo. Tanto faz você saber fazer como não fazer, eles estão satisfeitos com o trabalho mal feito. Não dá para fazer todo o trabalho senhorial. O cavalo diligente não vive muito. Isso aqui é um importante também, perspectiva deles. Dão brocado, mas forçam você a moer. Então, isso daqui é uma perspectiva muito comunista. Hoje, a lógica do serviço público brasileiro se baseia em algo parecido com isso. Se você for perceber, os servidores públicos que trabalham muito, eles são massacrados, retalhados. Tá certo? Quem é servidor público hoje no Brasil, a grande maioria, tirando, por exemplo, sociedades de economia mista, empresas públicas
muitas delas trabalham com resultado, mas quem é servidor público de autarquias, né, fundações, o serviço público propriamente dito, eles são forçados a não produzir muito. Se você quer produzir, você vai ser tolhido, você vai ser cortado, rolarão cabeças. E uma coisa também, justamente porque criou-se também um termo, filho do Gulag. Esses ex que não trabalham, que não fazem nada que preste, que não sabem fazer nada, independente disso, eles são os filhos do Gulag, são os filhos dos campos de trabalho forçado, exaustos, né? Que decaem. Veja bem, os gulags, eles forneceram lucros, eles foram uma atividade economicamente bastante lucrativa. Para vocês terem ideia, as obras que foram produzidas pelos gulags, eu vou citar para vocês algumas dessas obras foram produzidas, porque são muitas. São muitas obras que foram produzidas, obras gigantescas. Canal do Mar Branco, em 1932. Canal de Volga, Volga-Don. Ferrovia do Kotlas-Vorkuta, ramal de Salekhard. Ferrovia de Salekhard e Garká. Ferrovia de Karangada. Segunda trilha ferrovia da Transiberiana. Então, com mais de 4.000 quilômetros, a Transiberiana toda produzida por ZEX. Ferrovia Taetilena, autopista de Moscou, construção da hidrelétrica de Kubichev, construção da hidrelétrica de Usk, Kamenoskov, construção do complexo de fundição de cobre de Balcarrat, construção do complexo papeleiro, construção de complexos químicos, de complexos industriais, da Universidade Estatal de Moscou, edificação da cidade de Komsomolsk, da cidade de Sovkhavan, Norilsk, Dudinga, Vorkuta, Molotovsk, edificação de portos de Nadokov, oleoduto de Sakhalina continente, extrações de minério, minerações de ouro, extração de apatita na península de Kola, corte de lenhas absurdos por toda a Sibéria e a Europa, parte da Europa, né, ali por volta ali da Ucrânia. Esses gulags, né, outra questão importante de nós pontuarmos, existe uma superlotação deles. E existia também uma perspectiva muito interessante de você ver as mulheres nos gulags. Ser uma mulher, ele traz aqui, bonita nos gulags, veja bem, você está numa perspectiva em que qualquer pessoa pode ser presa por qualquer motivo. Então, muitas mulheres também eram presas. E ser mulher nos gulags, esses gulags, eles eram mistos, né? Tinha mulher e tinha homem. Eram separados, mas eles eram mistos, né? Então, ser mulher no gulag, alvo de estupros diuturnamente, ele traz que somente a feiura evidente servia de defesa às mulheres e nada mais. Ser atraente no gulag era uma maldição. Então, até isso era extremamente complexo e isso vem sendo retratado durante o livro. Algo muito importante também de se retratar é a questão da despersonalização do gulag. O gulag, as pessoas eram despersonalizadas, eram cortar os cabelos, todos utilizavam a mesma roupa, aqueles que eram diferentes vinham a morrer, os poetas, aqueles que escreviam, também poderiam ser fuzilados. E ele traz uma frase também que eu acho interessante trazer, que é: e apesar dessa precaução geral, quantos personagens encontrei sob o crânio raspado, sob a jaqueta preta dos ex? Quantos não se contiveram para não serem descobertos? E quantos, milhares de vezes mais, eu nem sequer encontrei? E quantos, ao longo dessas décadas, você não terá matado, maldito Leviatã? Leviatã, ele traz aqui com a figura, né, que nós temos ali de Thomas Hobbes, ao escrever Leviatã, como essa figura do Estado, formado por milhões de pessoas, né, uma figura que é até bíblica, que ninguém consegue penetrar a pele do Leviatã, ninguém consegue encontrar o seu coração, ninguém consegue cortá-lo,
as suas unhas são como espadas, as suas escamas são como escudos, e o Leviatã é gigante, e o Leviatã é invencível, o Leviatã está em todos os lugares. Essa é a perspectiva do Estado comunista formado, um Estado em que você não pode se sair dele. E aqui ele mostra a questão da despersonalização dentro das instituições carcerárias, que hoje é uma realidade também. Os detentos, eles não possuem uma personalidade lá dentro. Todos eles usam a mesma roupa, todos eles possuem a cabeça raspada, todos eles necessitam fazer a barba. Então, assim, existe ali uma despersonalização dessas pessoas, que é algo criticado no livro. Outra perspectiva que é muito interessante é com relação à questão da greve de fome. Nunca eu havia entendido muito bem sobre a greve de fome, porque eu sou cearense e, para mim, a fome é algo que incomoda, é algo que dói, é algo que... Qual é a pessoa racional que vai deixar de comer em prol de algo? E segundo, quem o terceiro que vai se importar com aquela pessoa que não está se alimentando? Porque aqui no Ceará, meu amigo, barriga vazia não para em pé, e se você quer ficar com fome, muito obrigado, outra pessoa vai querer se alimentar daquela comida que você está ignorando. Nunca entrou na minha cabeça a questão da importância ou da relevância da greve de fome numa perspectiva social, numa perspectiva estatal, de prisioneiros fazerem greve de fome para isso conseguir alguma coisa. Para mim nunca fez sentido. Até o momento que eu cheguei e li aqui no arquipélago Gulag. Aqui no comunismo na União Soviética, mais especificamente num período específico, não era qualquer período, foi no período da desgulagização, em que os detentos começaram a exigir coisas, começaram a enfrentar, pode-se dizer, as instituições. No momento em que houve a substituição de Lenin por Stalin, Stalin morreu. A partir do momento que começou a desgulagização, é que esses encarcerados, esses detentos, ganharam um poder de barganha. E nesse poder de barganha, eles começaram a fazer as greves de fome, porque a greve de fome, na verdade, era um suicídio. Esses cidadãos não tinham alimento, a água era mínima, eram 300 gramas de um pão ralo, ou 300 gramas de um peixe, que é balanga, que eles comiam por dia. E pronto, e morreu, e trabalho intenso. Então, quando esse cidadão parava de comer por 1-2 dias, ele morria. Era basicamente isso. Então, as greves de fome, na realidade, não eram greves de fome por si só. Elas eram suicídios. Então, a partir do momento que uma ala ou uma série de zecs decidiam fazer a greve de fome, na verdade, eles estavam fazendo suicídios coletivos. E esses suicídios coletivos, eles impactavam a massa carcerária e eles impactavam o Gulag, inclusive economicamente. Então, aí vem a importância na questão da greve de fome. Hoje em dia, uma pessoa com uma gordurinha a mais pode fazer sua greve de fome por uma semana e meia, e nada acontecerá. Dificilmente essa pessoa irá morrer uma semana aí sem alimento, bebendo água, ou enfim. Mas, naquela época, eles com frio intenso, uma semana, 2 dias, 3 dias sem alimento, era o suicídio. E aí começa esse processo que é a desgulagização, em que eles começaram aí a acabar com os gulags, né? E esses gulags, era importante entender que até na desgulagização houveram momentos bastante críticos, né?
Que momentos críticos foram esses? As pessoas simplesmente elas foram abandonadas para morrer. Ninguém tinha bens, ninguém tinha casa, tudo foi tomado pelo Estado. Então essas pessoas elas eram colocadas em vagões e elas eram mandadas para morrer no meio da taiga, no meio da Sibéria, no meio do nada. Inclusive muitos lugares desses que as pessoas foram abandonadas, colocadas dos gulags dentro de ferrovias e jogadas no meio da floresta, da taiga, alguns desses lugares eles se tornaram colônias e em seguida ganharam e vieram a tornar-se cidades hoje lá na Rússia, né? Então isso é algo que foi bastante colocado, que a desgulagização ela na verdade tratou-se de uma queima de arquivo em massa, em que tentou-se aí também matar o maior número possível de pessoas, matar bebês, matar velhos, matar pessoas, abandonar pessoas na taiga, abandonar vagões, matar, fuzilar pessoas em massa. Então, até esse processo, ele foi um processo marcado com muito sangue, muitas vidas perdidas, certo? Então, eu acredito que eu falei tudo que eu gostaria de falar sobre esse livro. Esse livro é um livro que, ao meu ver, uma leitura leve, uma leitura tranquila, não possui termos muito complexos. Os capítulos eles são desenvolvidos com intervalos de mais ou menos 10 a 15 páginas, o que facilita muito essa leitura em blocos. Existem separações entre esses capítulos também que facilita a marcação. É um livro que possui uma diagramação muito agradável para a leitura, possui mais ou menos uma espessura de um dedo, né, entre as bordas, o que facilita você pegar aqui nas laterais e poder ainda assim ler. Ele é um livro que possui uma cor meio amarelada das páginas, o que me agrada muito, essa cor meio amarelada, que não reflete muito a luz. É um livro de leitura muito boa, é um livro grande, extenso. Faz um tempinho que eu não faço uma leitura extensa como essa. Gostei bastante dessa leitura e recomendo bastante esse livro para todos aqueles que têm o interesse de saber sobre isso, né? Alguns colegas eles falam sobre a outro lado, a outra perspectiva da União Soviética, em que todos falavam que não existia fome, em que o mundo era perfeito, enfim. Agora é muito importante você entender por que o Alexander escreveu isso, justamente porque quem escrevia mal, falava mal da União Soviética era morto, era decapitado, era fuzilado, morria, desaparecia, né? Então foram escritas que ele guardou, que em algum momento ele relata no livro que elas vazaram, mas que ele conseguiu também captar aí vários depoimentos, várias histórias, vários relatos, várias histórias que estão aqui contidas. É um livro com múltiplas histórias, inclusive a história do Alexander é muito interessante, porque ele teria aí, ele conta que ao final, né, ele só conseguiu sobreviver porque ele foi para um campo diferente, no momento em que a Rússia estava querendo desenvolver as suas energias nucleares. Ele falou lá para os investigadores que ele era um físico nuclear e por conta disso ele foi para um campo diferenciado, o que possibilitou que ele ficasse vivo até o momento da desgulagização, em que ele foi colocado para fora do Gulag, foi liberto e que ele começou e arranjou um emprego como professor, né? E como professor ele começou aí a trazer a viver novamente, viveu aí em ambientes totalmente complicados, em quartos pequenos, sem luz, sem aquecimento, com pouca comida, mas que para ele, só de não ser dentro do Gulag, já era um ambiente maravilhoso, já era um ambiente fantástico. Não ser dentro do campo de concentração, todo e qualquer problema que ele pudesse advir da liberdade, em liberdade, era muito melhor do que estar dentro dos gulags. Então fica com esse livro maravilhoso aqui de referência para você. Até breve e vamos lá.